Para onde os passos da sua vida te encaminharam até hoje? Iniciamos este ano de 2025 celebrando a Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação. Cristo se manifesta como Senhor e Salvador de toda a humanidade, não apenas do povo judeu, mas também de todos os povos, representados por estes sábios, que a tradição quis chamá-los de reis magos. E Jesus, sendo o centro da nossa história, o centro do nosso coração, manifesta esta salvação através do ano litúrgico. Por isso escutamos agora há pouco o anúncio dessas datas, começando pela Páscoa, que é o centro de tudo, e de onde derivam todas as outras festas. Ao longo deste ano de 2025, nós vamos observar de fato as várias formas com as quais Cristo nos salvou. As várias formas, os vários projetos de Cristo para nós, com as suas palavras, os seus atos. Ao longo de cada mês desse ano, nós vamos compreendendo como este menino se transforma em nosso Senhor e Salvador. E para vivenciar tudo isso, para entender de fato a graça de Deus na nossa vida, você precisa pensar para onde os seus passos têm levado a sua vida. Onde você tem caminhado até hoje? Por onde? O seu coração te levou até onde? É bom pensar nessas coisas no início do ano, para a gente poder começar o ano de maneira correta. Vejam, essas pessoas chamadas de reis magos eram homens sábios, pessoas estudadas, poderíamos dizer cientistas, pessoas de um profundo conhecimento, de um profundo saber, pessoas que estudaram, conheciam a literatura, conheciam a astronomia, conheciam história e geografia. Eram pessoas realmente, poderíamos dizer, a elite intelectual de sua época. Pessoas que, ao contrário de muitos contemporâneos nossos, que ao começar a estudar, embotam o seu coração e se desviam da fé, essas pessoas de 2000 anos atrás, tão sábias e inteligentes, resolveram aderir àquilo que o seu estudo lhes mostrava. Irmãos, o nosso estudo, se não serve para que busquemos a verdade e nos coloquemos em movimento, o nosso conhecimento, inteligência e sabedoria não serve absolutamente para nada. Se nós entramos em contato com a verdade e não a buscamos, de que serve o nosso conhecimento? Se você se especializa na sua profissão, realiza todos os seus estudos, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e etc. Mas se isso não te levou a ser uma pessoa mais santa, mais cheia de Deus, esse seu estudo, meu irmão, serviu apenas para a sua vaidade. E isso não te levará para o céu, não servirá para a sua salvação. O nosso estudo, o nosso conhecimento deve nos levar a encontrar a verdade. E aquele que busca a verdade, a encontrará. Foi por isso que esses reis magos partiram de suas terras e foram até Jerusalém, porque eles conheciam a profecia de Isaías, capítulo 60, que nós ouvimos na primeira leitura. Jerusalém será a cidade da luz, de onde sairá aquele que governará todos. O Messias ali estará. No entanto, quando esses homens chegam até ali, vejam, pessoas que
tinham conhecimento profundo, se colocaram a caminho da verdade. Foram buscar a verdade. Mas ali não encontraram, né? Não encontraram a luz em Jerusalém. Encontraram, pelo contrário, perplexidade, torpor, arrogância. Herodes e os mestres da lei e os profetas que ali se encontravam no templo também conheciam a palavra de Deus. No entanto, não fizeram absolutamente nada. Não se colocaram em movimento. Não foram buscar a luz da verdade. Vejam a contradição. A cidade da luz, Jerusalém, cheia de pessoas que se colocaram de costas para essa luz. Talvez seja por isso que o nosso Senhor escolheu nascer em Belém. Belém significa a casa do pão. Não dá uma ideia de intimidade, de acolhida? O lugar onde se faz pão. Aquela época, o pão era a base da alimentação e era feito nas casas das pessoas, nas cozinhas de cada casa. Havia um lugar para se fazer o pão. Remete, de fato, à intimidade, interioridade, a recolhimento, à humildade, a trabalho. Jesus não nasce no palácio, ele nasce na casa do pão. E é interessante isso, porque depois ele se fará pão por nós e se dará como alimento. Os magos saem do palácio, vão até a casa do pão. E ali eles encontram, como profetizado, envolto em faixas numa manjedoura, uma mãe e seu menino, como nós podemos ver na cena do presépio. Que belo, meus irmãos, saber disso. Que pessoas tão inteligentes e sábias foram encontrar a verdade em um menino deitado numa manjedoura. E o seu coração se alegrou, porque eles finalmente encontraram a luz verdadeira, que não era a luz da estrela, mas é o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é a verdadeira luz. E iluminou o interior deles, e todo o conhecimento deles fez sentido. Tudo fez sentido, porque os passos deles os levaram a encontrar a verdade, Jesus Cristo. Como depois, 30 anos depois, ele mesmo dirá: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ele mesmo dirá. Agora, meus irmãos, o que isso traz para nós como forma de entendermos a vivência espiritual para esse ano? Se você quer, de fato, buscar a verdade e ter uma experiência de Deus verdadeira nesse ano de 2025, você precisa colocar os seus passos a caminho dessa verdade. Você precisa caminhar até Belém, não Belém do Pará, mas a Belém de todos os dias. A casa do pão, hoje, se chama igreja. A casa do pão, onde o pão é partido, o pão da vida é partilhado e entregue, é a igreja, a sua comunidade. É aqui, meus irmãos, a casa de acolhida, de fraternidade, de interioridade, de intimidade, onde nós nos conhecemos, sabemos quem somos, onde celebramos os nossos aniversários, onde celebramos os nossos casamentos, onde estamos celebrando os nossos batizados, onde fazemos a nossa vida familiar e de fé acontecer. É na casa do pão. É aqui onde Jesus se apresenta, se manifesta. A Sacrosantum Concilium número 7, o grande documento da igreja que fala sobre a Sagrada Liturgia, vai dizer que Cristo está presente de maneira real na Eucaristia, substancialmente presente, no altar, onde ele se faz pão. Mas também está presente em todos os atos litúrgicos. Todas as vezes que nós nos colocamos em caminho para a igreja, ali nós encontraremos
Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele está presente no meio de nós, quando a Assembleia canta e louva a Deus em oração, está presente na sua palavra, quando a palavra é lida, proclamada e explicada. Cristo está presente quando alguém diz, eu te batizo, eu te perdoo. Ali está Cristo presente. Irmão, coloque os seus pés a caminho da igreja. Não apenas nesse primeiro domingo do ano, mas em todos os 52 domingos deste ano, esteja presente. Esse pode ser o seu melhor projeto de vida. Cada domingo com Jesus. Nenhum domingo sem missa. Todos os domingos com comunhão. Esse é o grande projeto de espiritualidade que você pode ter. Firmar o seu compromisso com o Senhor. Perceber a presença dEle. A cada semana você perceberá de fato o seu coração sendo iluminado. Porque você coloca os seus pés a caminho da casa do pão. Onde você encontrará Jesus. Não mais envolto em faixas numa manjedoura. Mas presente realmente na sua palavra e no seu sacrifício do altar.